Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Bendito seja Deus por mais um culto de doutrina, né? Mesmo em modo remoto, mas estamos juntos aqui no Senhor com o intuito de abrirmos as Sagradas Escrituras e aprendermos uma porção da sua palavra. Não é? Então, meus irmãos, que nessa noite temos o objetivo de falar da origem da Páscoa. Né? É uma festividade que estará sendo lembrada nessa semana. Próximo domingo é conhecido como Domingo de Páscoa. Né? E os cristãos na face da terra comemoram este dia como o dia da ressurreição de Cristo. Sabemos que na nossa cultura isso tem, vamos dizer assim, sendo acrescido a essa festividade, muita coisa estranha ensinada nas Sagradas Escrituras. É claro que no nosso estudo não conseguiremos alcançar e explicar cada detalhe, mas o objetivo dele vai ser relembrar, né, a nossa memória, o que a Bíblia fala acerca da Páscoa. Então eu separei aqui, Êxodo capítulo 12, Êxodo 12, vamos ler do verso 11 até o verso 14. Então deixe sua Bíblia aberta em Êxodo capítulo 12, do verso 11 ao verso 14, vamos fazer a leitura e vamos ver o que é que a Bíblia fala acerca da origem da Páscoa. Eu espero no Senhor que o Espírito nos ilumine. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus que estás no céu, te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a Bíblia, de podermos ler, Senhor, e rogamos que teu Espírito nos dê entendimento, que tu seja misericordioso para conosco, nos ensinando, Senhor, que tu abençoe cada família, cada alma que está ouvindo esta palavra, que a tua palavra, Senhor, traga um impacto de transformação na nossa vida. E nessa noite, qual nós vamos falar acerca da Páscoa, queremos, Pai bendito, rogar a tua ajuda, para que venhamos compreender, Senhor, essa festividade, essa celebração que tu instituísse, Senhor. Em nome, por amor de Jesus, eu te peço. Amém. Amém? Então, meus irmãos, como eu estava falando, na nossa cultura, muita coisa estranha ao que a Bíblia fala é relembrada juntamente nesse feriado, chamada a Semana Santa, Santo, nós como reformados entendemos que é o dia do Senhor, o dia santo é o domingo, todo domingo é dia santo, é dia do Senhor, dia separado para a glória do Senhor. Mas nesse domingo vamos relembrar a Páscoa do Senhor. E aí, olhando para as Sagradas Escrituras, no capítulo 12, nós vamos entender a origem da Páscoa. A Páscoa ela foi instituída no capítulo 12. Então, o contexto do capítulo 12, vamos ler aqui, mas antes de ler, eu gostaria que você entendesse que o Senhor está falando ali com Moisés e o povo estava no Egito, lembra das pragas do Egito? O Senhor vai ali determinar a 10ª praga, que seria a morte dos primogênitos, ou seja, dos filhos homens mais velhos de cada casa. Então, para Faraó, o filho de Faraó, o filho mais velho de Faraó, era considerado um deus da terra também, assim como Faraó. Lembre-se que as pragas do Egito não só estão trazendo juízo para que o povo de Israel saísse, fosse libertado, porque eles estavam sendo escravizados ali pelos egípcios, e Deus levanta Moisés dizendo, diz ao meu povo que eu vou levá-los para a terra prometida, vai ter toda aquela peregrinação no deserto, que nós vamos ver em Êxodo. Mas antes de sair, o Senhor, ele, vamos dizer assim, ele derrota a nação do Egito, uma das nações poderosas da época de Moisés, e liberta o povo judeu, o Israel, das garras de Satanás, e das garras ali também dos deuses egípcios, que estavam ali sendo venerados, sendo adorados pelos egípcios, e os judeus ali continuavam fiéis ao Senhor em parte, a gente sabe que sempre uma minoria está ali, e uma outra parte havia até se esquecido
do Senhor e lamentavam a situação de escravidão que eles estavam. Então eles clamavam a Deus a libertação. E Deus levanta Moisés. E nesse processo o Senhor envia várias pragas. Vocês, se não conhecem, leiam Êxodo e vocês vão ver a conversa, né, que Deus tem com Faraó e as pragas que ele envia para o Egito até Faraó libertar o povo do Egito ali e Deus destruir o exército de Faraó. Essa, meus irmãos, né, a Páscoa ela foi instituída na última praga. A última praga era uma praga de morte. Deus estava avisando ao seu povo que naquela noite, né, o anjo da morte passaria pelo Egito, mataria todo o primogênito, desde o homem, né, até o dos animais ali. E que essa seria uma praga se Faraó não deixasse, né, o povo sair, libertasse o povo de Deus. Então é nesse contexto que é instituído a Páscoa do Senhor. Então vamos ler Êxodo capítulo 12, vamos ler do verso 11 até o 14, e vamos tentar aqui, meus irmãos, resumir, né, essa história, ok? Então vamos lá. O que é que diz a palavra do Senhor a partir do verso 11? Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E comereis apressadamente, e esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Até o verso 14, meus irmãos. Eis a palavra do Senhor dando instrução, né? Nos versos anteriores, no início do capítulo 12, o Senhor diz que o povo de Israel deveria separar um cordeiro, né? Esse cordeiro não poderia ter defeito algum, e esse cordeiro seria sacrificado, né? Seria sacrificado. O seu sangue deveria ser marcado nas portas ou nos umbrais das portas daquela casa. E esse cordeiro deveria ser consumido, né? Assado no fogo. E nada dele poderia sobrar, né? O que sobrasse seria queimado no fogo naquela noite, no momento onde o anjo da morte passaria, né? Ferindo a terra do Egito. E o Senhor disse que o anjo, ao ver a marca do sangue do cordeiro na porta ou nos umbrais da porta daquela casa, ele passaria por cima. Daí onde vem a origem da palavra Páscoa, né? É passar por cima. Ele não feriria, né? Não haveria morte naquela casa, porque ele olharia ali, né, o sangue do cordeiro, né, como uma marca, né, do sinal do Senhor, de obediência ao Senhor. Então ele passa por cima e o primogênito daquela casa não seria ferido, mas seria poupado, né? Essa seria a 10ª praga lançada por Deus no povo do Egito, né? Sobre o povo do Egito. Mas que o Senhor faz uma observação que o povo de Deus deveria observar e obedecer às instruções do Senhor. Porque se o anjo, ao passar, né, e não visse o sangue do cordeiro ali, aquele primogênito daquela casa seria morto. Então, se eu desobedecesse ao Senhor e não seguisse as instruções que foi dado ali, eu estaria desprotegido, eu estaria descoberto, e quando a morte chegasse, né, na minha casa, olhando, não vendo a marca do sangue do cordeiro, ele mataria, né, o meu primogênito. Essa era a praga, essa era a ordem do Senhor por conta da desobediência, né, e pela dureza do coração de Faraó, né? Então, meus irmãos, nós começamos, né,
perceber que a origem da Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, né? A origem da Páscoa é um momento de grande angústia, tanto para o povo de Deus que estava sendo escravo numa terra, né, sendo oprimidos ali no Egito, como também para o próprio povo egípcio, né? Perder um dos seus filhos, né? Nós, pais, sabemos como isso é terrível de imaginar. Aqueles que já passaram por isso não desejam a ninguém, é algo terrível que acontecer. Então essa é uma das pragas mais terríveis, né, que o Senhor lança, né, um castigo lançando ali sobre aquela nação. E que aconteceu, aquilo realmente aconteceu, né, e foi executado assim como o Senhor falou. Então no verso 11, né, nós começamos a perceber, porque eu coloquei aqui, pastor, porque o senhor não falou tudo desse jeito. Não temos tempo aqui, né? O vídeo ficaria muito grande. Mas já temos o entendimento, pelo nosso conhecimento do Evangelho hoje, que a Páscoa que é instituída aqui, ela tem uma ligação com o cristianismo, com a vinda do Senhor, né? Toda essa linguagem, se você lê a Bíblia, se você estuda os Evangelhos, você já está mais ou menos entendendo que o sangue do Cordeiro na porta ali, marcando a casa que estava ali debaixo do sangue daquele Cordeiro, né, simbolizava o sangue de Cristo. Há uma ligação entre a Páscoa que é instituída aqui com Israel, com a Páscoa, né, que é instituída pelo Senhor Jesus Cristo na celebração da ceia do Senhor, tá? Quando ele disse que também celebraríamos, né, a sua morte e ressurreição como memorial. Se vocês lembrarem ali, né, o apóstolo Paulo fala ali em Coríntios acerca disso que ele recebeu do Senhor, né, e que nós deveríamos fazer até o retorno. Então há, né, essa ligação aqui com a Páscoa, né? Lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi morto, né, e ressuscitou exatamente quando o povo judeu estava celebrando a Páscoa do Senhor, né? O momento da refeição ali, a última ceia, onde ele fala ali, era a Páscoa do Senhor, né? Ele estava celebrando este dia em memorial à libertação do Egito. Claro que aí o Senhor Jesus Cristo vem não só para nos libertar politicamente de uma escravidão nesse mundo, mas ele vem para nos libertar da morte, né? Ele vem para nos libertar do pecado, ele vem para nos libertar das trevas. Então, a celebração da Páscoa, ela sempre está ligada em libertação, né? Você sair do cativeiro, da opressão, para o descanso do Senhor, né? Está ligada ali à morte e à vida, né? Então você vê o anjo da morte matando os primogênitos daqueles que não havia o sinal do cordeiro, que era o seu sangue, ali na porta da casa. Então, quando a justiça de Deus vem, quando a praga vem sobre o povo, ao olhar o sangue do cordeiro, aquela justiça ela passa por cima. Por quê? Lá na frente nós vamos ver que o sangue de Cristo, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo, né, que morreu no nosso lugar, e aí todo o nosso entendimento, né, que o sangue no Velho Testamento, ele é a vida, né? Por isso que poderíamos comer os animais, mas não o sangue. O sangue pertencia a Deus, que era a vida, simbolizava ali a vida. Então há todas normas no Velho Testamento acerca do sangue, porque o sangue sempre vai simbolizar ali a vida. E claro que isso estava ligado à morte do nosso Senhor Jesus Cristo, como aquele que deu a vida por nós, por nossos pecados. Então, se Páscoa significa passar por cima, né, quando o anjo viu o sinal do sangue na porta, é fácil a gente fazer hoje, meus irmãos, uma ligação com aquilo que Jesus fez conosco. Nós também levamos sobre si, né, o sangue do Cordeiro, né? O sangue do Cordeiro é um sinal sobre a nossa vida.
E no dia que tivermos que enfrentar a morte, também passaremos, né? A morte já não tem mais, assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E mesmo hoje, se partirmos para, se a morte física nos alcançar, mesmo hoje, ainda teremos vida, porque estaremos na glória com o Senhor. Nós agora temos uma fonte de vida brotando do nosso coração, que é a própria presença do Senhor, através do Espírito Santo. Né? Muita informação, mas vamos lá para o texto novamente. Então você vê que no capítulo 11, eu queria grifar, eu sei que no capítulo 11 tem vários elementos, a forma como o povo, né, de Israel deveria comer aquele cordeiro. Né? Eles estavam preparados com a roupa, com tudo, como se fosse fugir. Lembre-se que eles estavam ali recebendo a promessa de Deus que haveria de sair do Egito, que haveria de se libertar do Egito. Então Deus diz, olha, se preparem, fiquem, comam o cordeiro apressadamente, né? Ele come aquele cordeiro apressadamente, porque eles iriam ser libertos, eles iriam fugir daquela situação ali. Deus iria libertar o povo de Israel. Seria a última praga, uma praga terrível. Mas o Senhor diz no finalzinho do capítulo 11, esta é a Páscoa do Senhor. Este é o livramento do Senhor. Né? Esse passar por cima, poupá-los, né? Poupar a vida ao olhar o sangue do cordeiro, né? Marcando ali aquela casa, aquele lar, aquela família. O primogênito, o filho primogênito seria poupado, a praga não se achegaria ali. Essa é a Páscoa do Senhor, né? É dito no verso 11. É essa celebração que o povo de Deus deveria lembrar. Não tem nada a ver com o chocolate, com o comércio, né? Assim como o Papai Noel e o Natal, né? Não tem nada a ver. Do mesmo jeito, coelhinho da Páscoa e ovo da Páscoa não tem nada a ver com a Páscoa bíblica, tá? Não tem nada a ver com essa festividade, tá ok? Então, vamos lá. No verso 12, o Senhor começa a explicar o que aconteceria. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Aí eu quero que você preste atenção. O Senhor está dizendo que passaria, que iria visitar a terra do Egito, mas não é uma visita, meus irmãos, vamos dizer assim, para se alegrar, era uma visita de justiça, né? Deus estava prometendo ali e o povo egípcio sabia disso, dessa promessa, e o Senhor, né, diz firmemente para o seu povo, se preparem, obedeçam, né, comam o cordeiro como eu dei as instruções, pegue o sangue do cordeiro, marque, né, os umbrais da sua porta, porque isso será observado. Então ele diz aqui no verso 12, eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Né? Interessante que o Senhor diz aqui, olha, não só os homens, seria por sinal ali, né? E aí eu quero lembrar que essa questão de ferir o primogênito, meus irmãos, o filho de Faraó era considerado um deus na terra. Faraó era considerado um deus na terra e adorado pelo seu povo. Né? Ele mesmo se achava um deus. E o seu filho seria o descendente, né? Seria aquele que herdaria o trono e foi educado com essa ideia em mente. Né? E o Senhor disse, olha, eu vou ferir, né, o filho de Faraó, o primogênito, aqueles que vocês adoram como Deus, né? Aqueles que vocês acham que é o Deus. Aí você vai entender o finalzinho do verso 12, quando ele diz, e todos os deuses do Egito farei juízos. Ou seja, nenhum deus dos egípcios poderia impedir o Senhor. Quem eram os deuses adorados pelos egípcios? Né? Quem eram os deuses na presença do Deus verdadeiro? Aquilo era tudo ídolos, eram falsos, eram ilusões, né? Criadas pela imaginação humana. E o Senhor estava dizendo ali, eu, né, trarei juízo sobre a terra do Egito e sobre os deuses do Egito. Ou seja, nem Faraó, que se dizia o próprio Deus, poderia impedir o Senhor de matar o filho dele, né, de Faraó.
Então, no finalzinho do verso 12, há uma expressão aqui, meus irmãos, e uma afirmação de Deus. Ele diz, eu sou o Senhor. Ele está querendo dizer assim, eu sou o único Deus. Não há outro além de mim. Ele estava dizendo para os egípcios e estava dizendo também para Israel que não havia outro Deus além de Jeová. Não havia outro Deus, né, além do Senhor. Aquele o qual estava tirando Israel do Egito, aquele qual libertou Israel do Egito. Em breve a gente vai lendo a história e a gente vai ver que Deus abre o Mar Vermelho, que Deus faz toda a peregrinação ali com o povo no deserto, até chegar à terra prometida e ali dar posse a Israel, né, de onde surgiria o Salvador Jesus Cristo. Tá? Então, nesse momento, no verso 12, Deus afirma, né, e mostra para o seu povo que ele era o único Deus. Que se o povo de Israel tinha aprendido ali alguma coisa, e a gente vai ver, né, que eles haviam aprendido, estavam ali há 400 anos, né, no Egito, sendo escravo, né, por alguns anos, e a cultura egípcia de adoração com certeza havia contaminado também a mente ali de Israel. E o Senhor começa a purificar o povo, né? Purificar a mente, a alma e o entendimento. Quando ele institui a Páscoa como memorial, aquilo simbolizaria e traria para as próximas gerações o que aconteceu. O único Deus verdadeiro libertou o povo de Israel do Egito. Não foi o exército, não foi as armas, não foi o poder de Israel, né, como homens, como nação, que conseguiu se libertar da escravidão. Mas o próprio Deus libertou Israel, né, da escravidão. O Senhor diz aqui no verso 12, eu sou o Senhor. Eu, né, vou humilhar ali os deuses dos egípcios que não são nada. Ninguém vai poder impedir a minha mão. Né? Ninguém poderá impedir. Inclusive o próprio primogênito de Faraó será atingido. Como foi, né, meus irmãos? Como foi? No verso 13, ele diz, o Senhor nos diz, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. E aí eu acho interessante a gente marcar isso. Aquele sangue, sangue de quem? Do cordeiro. Deveria se matar o cordeiro, pegar o sangue e o que? Passar na porta. E aquele sangue ali seria o que? O sinal. Né? Deus diz, aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. Então, a palavra Páscoa tem sua origem em passar por cima. Né? Passarei por cima de vós. E passando por cima de vós, o que aconteceria? E não haverá entre vós praga da mortandade, né? Quando eu feri a terra do Egito. O Senhor estava dizendo, eu vendo o sangue do cordeiro, os que será por sinal, passarei por cima, Páscoa, passar por cima, e aquela família, aqueles que estão ali, né, não serão atingidos, né, pela mortandade que assolará a terra do Egito. A morte dos primogênitos. Né? Ali será poupado, a vida do primogênito será poupada, não haverá morte ali. Tá certo? Então, quando eu feri a terra do Egito, a Páscoa está ligado, meus irmãos, à libertação, mas também está ligado ao perdão e à misericórdia de Deus. Quando o Senhor diz passará por cima, ali, quando vê o sangue, né, do cordeiro, nós cristãos entendemos hoje que os nossos pecados eles não ficaram impunes. Quando eu alcanço perdão perante o Senhor, significa que alguém morreu no meu lugar. A única forma de eu pagar o pecado é com a morte. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. A única forma de eu pagar a justiça, o que eu devo, é com a minha própria vida. Não tem outra forma de eu pagar os meus pecados a não ser lá no inferno, por toda a eternidade, né? Separado
do Senhor. Ok? Então a justiça de Deus, ela é perfeita. Quando nós falamos que Deus julgará o mundo com equidade, com justiça, nós devemos entender que Deus não pode ser corrompido, enganado, subornado. Aquilo que ele vai medir, ele vai medir com precisão. Então a palavra de Deus nos diz que nós vamos dar conta de cada palavra que sai dos nossos lábios. Nós vamos dar conta de cada pensamento que temos, né? De cada atitude que temos, de todas as nossas obras, daquilo que fizemos de bem e de mal, né? Até daquilo que deixamos de fazer, né? Que somos chamados pecado de omissão. Eu posso fazer o bem, mas não faço. Isso é pecado. Quando eu posso fazer o bem e escolho não fazer esse bem, eu estou pecando. Até quando eu deixo de fazer o bem, né, a justiça irá me cobrar. Então, todos nós, meus irmãos, em algum momento cometemos pecados. E vamos ter que enfrentar a justiça de Deus, que é outra coisa que os homens às vezes acham que podem fugir. No nosso país a gente vê aí toda uma classe, né, dos políticos, e é fácil falar dos políticos, mas eu falo do povo brasileiro em si, que acha que pode se livrar de uma multa de trânsito, né, subornando ali o guarda, que pode se livrar, né, de um julgamento, né, por conta do seu poder econômico, de sua influência política, tá certo? A gente tem isso na nossa cultura. E às vezes nós achamos que podemos fazer isso com Deus. É impossível eu fugir da justiça de Deus. É impossível fugir da presença de Deus. O Deus que nós servimos é o Deus onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Ele está aqui e Ele está aí com você. Né? O salmista disse que se eu for lá no mais alto dos céus, está onde está o trono do Senhor. E se eu for no mais profundo do abismo, lá ainda estará o Senhor. Eu posso fugir de você, eu posso fugir das pessoas que estão à minha volta, mas de Deus é impossível. E o Senhor determinou que um dia julgará esse mundo. E o Senhor determinou também, individualmente, que todos nós seremos chamados à presença dEle. Então, meus irmãos, eu sei que terá o grande dia do Senhor, né? O dia da ressurreição, onde vamos ver com os nossos próprios olhos o Senhor raiando dos céus, né? Vamos ver os mortos ressuscitarem, aqueles que estiverem vivos serem glorificados, e assim virá o juízo final. Mas há também um juízo individual, que ocorre para nós no momento da morte. Quando enfrentamos a morte, somos automaticamente transportados à presença de Deus, né? E enfrentamos ali o juízo de Deus, tá certo? Então, todos nós vamos nos encontrarmos com o Senhor. E aí eu faço, né, aqui, o que eu estou dizendo aqui, nosso encontro com o Senhor, tem a ver com a Páscoa. A Páscoa, né, o Senhor no verso 14, ele dá uma ordem. Ele diz: e este dia vos será por memorial. Né? Aí perceba o que o Senhor diz aqui, memorial, aquilo que era para ser guardado pelas gerações na mente. Né? Os filhos dos filhos deveriam guardar, né? E celebrar, que é a próxima palavrinha que está no verso 14. Celebrar é uma festividade. Celebrar a festa ao Senhor. Né? Então deveria-se fazer essa festividade da Páscoa como memorial daquele acontecimento, da libertação do Egito, né? Ali pelo poder de Deus. Isso deveria ser celebrado. Né? O povo de Israel, eles deveriam se alegrar pelo Senhor. Primeiro porque eles foram libertos do Egito. Mas tem outra coisa aí, meus irmãos. Né? Quando o Senhor diz que passa por cima por olhar o sangue do Cordeiro, lá na frente os profetas mostrarão que esse Cordeiro é Jesus Cristo. E que a nossa celebração, né, também está ligado ao quê? A libertação da morte, do pecado, do inferno e do mundo. E está ligado também à vida. Porque aqui os primogênitos são o quê? Poupados. Quando o sangue do Cordeiro está sobre minha vida, eu sou poupado. A minha vida é poupada. A justiça de Deus passa por cima. Aí eu vou dizer para vocês, pastor, o senhor disse que Deus, ninguém fica impune? Não. Quando eu pequei, Jesus levou sobre si
todos os meus pecados, assim também os seus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, né, e é salvo. Cristo na cruz, tá certo? Ele recebeu sobre si o que nós merecíamos no inferno. A justiça, né, quando diz que nós fomos salvos, não foi pelas nossas próprias obras, nossos próprios méritos, mas pelas obras do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É por isso que o Senhor teve que descer da sua glória, tomar uma natureza humana, né, cumprir toda a lei e morrer, derramar. O Senhor é chamado de Cordeiro. Por quê? Por conta desse momento aqui. Percebam que em todo o Velho Testamento, o Cordeiro de Deus, né, que era ali simbolizado pelos cordeiros que eram sacrificados no culto no Velho Testamento. O sangue, né, que era substituído ali. Cordeiro, ele simbolizava ali Cristo, ele apontava Cristo. E o sangue ali, a vida de Cristo que seria sacrificado em nosso lugar. Por quê? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Só uma forma de pagar pecado, só uma forma do Senhor me salvar, morrendo no meu lugar. Tomando sobre si aquilo que eu mereço, aquilo que eu devo à justiça. E o que é que eu devo à justiça? A minha própria vida no inferno. Né? Então Jesus ele toma. Se você for lá em Isaías, o pastor Vasconcelos falou domingo passado, né? Se você assistiu aqui a nossa live, você lembra da palavra do Senhor à noite, Isaías 52, 53, e Isaías 53 mostra, né, que o Senhor, ele se fez ali, né, ele tomou sobre si todas as nossas misérias, né, ele tomou sobre si toda a culpa que nós tínhamos. Tanto é que é uma visão assim que Isaías descreve, horrenda, ninguém queria ver o Senhor Jesus Cristo, ninguém queria se aproximar dele. Não é uma imagem boa, mas uma imagem terrível, né, de pecado sendo ali castigado e Cristo sendo ali triturado, né, vamos dizer, moído pelos nossos pecados. Não é uma imagem boa, se você prestar atenção. É uma imagem terrível, cruenta, né, e de lamento. E Cristo que não merecia, né, Cristo que não tinha pecado nenhum, ele toma sobre si os nossos pecados, né, para que nós possamos, né, sobreviver, para que nós tenhamos vida eterna, para que quando venha o dia do juízo, né, a justiça passar por cima. Né, ali, né, quando ele vê o sangue de Cristo na nossa vida como sinal de que todos os nossos pecados foram pagos, né, em Cristo Jesus. Então, o Senhor no verso 14 diz que essa celebração deveria ser perpétua, né, deveria permanecer ali em memória em Israel. Israel comemora a Páscoa, né, a Páscoa do Senhor, até o momento que Cristo vem no seu ministério terrestre, e aí onde está a ligação com a chamada Semana Santa, com a crucificação de Cristo, com a sua prisão, né, e crucificação e ressurreição, porque isso acontece quando, na celebração da Páscoa judaica, exatamente quando o povo de Israel estava lembrando desse momento da libertação do Egito, quando o Senhor, né, poupou todos os primogênitos que estavam debaixo do sangue do Cordeiro, né, e matou os primogênitos que não estavam com o sinal do Cordeiro ali no Egito, e logo após libertou Israel, derrotando aquela nação perversa, né, ele celebrando isso, o próprio Filho de Deus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, estava ali sendo imolado no momento. Que aí sim, a Páscoa torna-se para nós, meus irmãos, uma outra dimensão, muito mais ampla até do que a do Velho Testamento, né? Quando a gente pensa uma saída de uma nação, né, e você vai morar ali em outra nação. Quando nós estamos falando de Jesus Cristo, é o reino de Deus, né, que estava ali sendo pregado já, né, no Egito, né, é muito mais amplo do que a nossa vida aqui terrena. Quando o Senhor ressuscita dos mortos ao terceiro dia, né, lembre-se que os discípulos, eu falei isso no estudo passado, os discípulos ficaram confusos quando viram Jesus Cristo sendo crucificado. Eles não estavam entendendo. Por mais que Jesus tivesse dito, é necessário que eu
padeça. Ou seja, é necessário que meu sangue seja derramado. Eu sou o Cordeiro de Deus, né? Eu sou, né, o sacrifício, né, eu sou aquele que vai pagar o preço. Então é necessário que eu enfrente a morte. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E no domingo, né, o Senhor ressuscita, vencendo a morte, e aí traz uma dimensão muito mais profunda e mais ampla para a Páscoa. Né? E começamos a celebrar a Páscoa dessa forma. E aí a celebração da Páscoa, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo ordena, não é que a gente combinasse essa semana, eu não vou aqui vamos dizer assim, recriminando se a igreja cristã deveria ou não, nesse domingo, celebrar a Páscoa, a questão da data ou não. O que eu quero é que você entenda o significado da Páscoa, a sua verdadeira origem, né, histórica, o seu significado espiritual, tá certo? Como ela é ampla, ela não está ali só, né, com o povo de Israel, mas ela toma uma dimensão muito mais ampla com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor Jesus Cristo, ele não nos manda celebrar a Páscoa da mesma forma que o povo judeu. Mas lá, né, em Coríntios, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos só pegar aqui, 1 Coríntios. Vamos. Capítulo 11. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse para o apóstolo Paulo? E quem é membro das nossas igrejas sabe que todas as vezes que vamos celebrar a ceia do Senhor, né, a gente lê o texto que está no capítulo 11, né, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, quando o apóstolo Paulo, ele diz, escuta comigo, se você não encontrou, depois você vai poder ver esse vídeo, mas é importante que você escute. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Até o verso 26. Então, Paulo explica que a celebração da ceia, né, é instituída pelo Senhor Jesus Cristo, é uma ordem que nós deveríamos fazer isso. Essa celebração, né, que o Senhor estava participando era a Páscoa, né, judaica, e no momento da Páscoa judaica, o Senhor dá uma nova dimensão. Né? A continuidade dessa Páscoa, como memorial, agora toma uma nova dimensão. Porque ele diz aqui que, verso 24, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Lembre-se que lá no Egito, o cordeiro era o quê? Era alimento. Ele deveria ser comido por toda a família. Deveria comer o cordeiro. Então, quando o Senhor faz essa dimensão, partindo o pão e diz, este é meu corpo partido por vós, fazer isso em memória de mim, ele está remetendo, meus irmãos, a mesma ordem, né, que Deus deu ao povo do Egito, que deveria fazer daqui um memorial. E o Senhor está dizendo aqui, na festa da Páscoa, antes, né, da sua prisão e depois ali do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição, ele estava dizendo, meu corpo é pão e o meu sangue, né, é o vinho. Vocês deveriam comer deste pão, beber deste cálice, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Né? Essa seria a celebração
ordenada por Deus. Se eu digo que tem uma festa que foi ordenada por Deus no Novo Testamento e que deve ser observada pela igreja hoje, essa festa é a celebração da ceia do Senhor. Olha, nem o Natal, né, nem qualquer outra festa cristã foi, né, ordenada, lembre-se, tá certo? Eu estou falando aqui de ordem, não foi ordenado a gente comemorar o nascimento de Cristo. A gente comemora, a gente lembra, não é? Faz parte, a gente pega dentro do calendário cristão, a gente tem a oportunidade de falar no Natal que Jesus Cristo nasceu, e aí a gente fala desse propósito dele ter nascido, tá? Não há nada de errado em relembrar o nascimento de Jesus, mas aí a celebração, a festa, né, que foi instituída por Deus no Velho Testamento é a Santa Ceia. Tá? Exatamente essa que foi dada ao apóstolo Paulo aqui. E que foi instituída quando o Senhor estava celebrando a Páscoa. Aquele momento que estávamos lendo ali a origem, né? Quando o Senhor manda o povo de Israel guardar aquele dia como memorial e passar de geração em geração. Assim nós, como cristãos hoje, né, fazemos com a ceia do Senhor. A nossa libertação é relembrada quando eu celebro a ceia do Senhor. Quando eu como do pão, né, que simboliza o corpo de Cristo, quando eu bebo do vinho, que simboliza o sangue de Cristo, eu estou lembrando da salvação que Deus me deu, né? Da salvação que eu aguardo no retorno do Senhor. E da minha libertação que já aconteceu parcialmente, mas ainda falta aí a conclusão, que é o quê? A glorificação, né? Os novos céus e a nova terra. Então, meus irmãos, eu sei que são muitas informações, né? E pela graça do Senhor, quando tudo isso passar, poderemos estar numa escola bíblica e abrir, né, para a gente conversar e vocês tirarem as dúvidas acerca desse assunto. Mas o que eu gostaria que vocês guardassem no coração e que Deus te ajude para compreender. Primeiro, a Páscoa ela teve origem, né? Páscoa do Senhor, ela teve origem lá no Egito, a última praga, num contexto de libertação. É uma noite de morte para os ímpios, né? Os egípcios, que desobedeceram a palavra do Senhor. Mas é uma noite também de esperança para aqueles que obedeceram a palavra do Senhor, que tomaram posse do Cordeiro e que tinham nas suas casas o símbolo, né, o sinal do Cordeiro, que era o sangue, né? E ali o Senhor não permite que a morte chegue ao primogênito, libertando Israel da escravidão, né, e levando eles à terra prometida. E depois de muito tempo, vem o Senhor Jesus Cristo, nesse mesmo memorial ordenado por Deus ali no Egito, né, fazer outro memorial, e esse chega até nós cristãos, né, a celebração da ceia do Senhor. O partir o pão e o comer o vinho, lembrando da morte e ressurreição do nosso Salvador, Jesus Cristo, até que Ele venha. Então o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro. Dele nos alimentamos e através dele, né, nós somos poupados da morte. Então que o Senhor te ilumine e faça compreender quão graciosa salvação Deus preparou para nós. E quão alto foi o preço para o nosso Salvador. Ele que é o Cordeiro, que foi sacrificado no nosso lugar. Então que a Páscoa simbolize vida real, aquela que vem do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você nesse momento aproveite para fazer uma reflexão, para saber se realmente o sinal do Cordeiro está na tua vida, se tu será poupado quando chegar o momento da justiça, ou tu estás sozinho. O apóstolo João disse que nós temos um advogado, o qual é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele que nos defende. Nós temos um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que não estaremos sozinhos no momento da nossa morte. O Senhor estará conosco. O Senhor falará por nós,
perante a justiça de Deus. E poderemos ouvir, né, que herdaremos, né, a herança da vida eterna, que já fazemos parte do reino de Deus hoje, e ele vai se manifestar no grande dia do Senhor, dia de muito choro para aqueles que não têm a marca do Cordeiro, mas dia de grande alegria e de livramento para aqueles que têm a marca do Cordeiro. Então que Deus te abençoe nessa noite e que Ele derrame graça salvífica. E que você celebre, né? Celebre a ceia do Senhor. Sempre que tivermos oportunidade, no dia do Senhor, no domingo, estaremos ali celebrando a ceia do Senhor, lembrando da sua morte e ressurreição. E que a marca do Cordeiro esteja no nosso viver todos os dias. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Santo, santo Deus, cheio de graça e de misericórdia, queremos te agradecer, Senhor, porque não merecíamos tamanha salvação. Quanto mais, Senhor, conhecemos a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu ser, os Teus atos de misericórdia, mais, Senhor, nos humilhamos perante Ti. Somos-te gratos, Senhor, porque quem somos nós, Senhor, para Tu olhar, para Tu enviar o Teu Filho primogênito, para morrer no nosso lugar, para ser o nosso Cordeiro, para que o Seu sangue pagasse os nossos pecados, para que eu pudesse ser livre da morte. Ó Santíssimo Deus, quão grande salvação Tu nos desse. Que Tu nos perdoe quando não valorizamos ou quando desprezamos. Que Tu derrame graça, Senhor, para que jamais viemos nos encontrar no meio daqueles que odiaram a Cristo e assim se perderam. E no dia do juízo será contado essa rejeição de tão grande salvação, de tão grande misericórdia, de um ato de amor que não pode ser medido. Ó Santíssimo Deus, que Tu sejas exaltado, que Tu avive a nossa memória, que Tu purifique os nossos corações, para que a gente celebre, Senhor, as datas de forma agradável a Ti, que venhamos guardar o domingo como dia santo, que venhamos olhar para a celebração da ceia como algo importante, um memorial para aquilo que Tu fizeste nas nossas vidas. Sei com o Teu povo, Senhor, na face da terra, nesse meio, nesse momento de tão grande confusão. E os abençoa, em nome por amor de Jesus Cristo. Continua nos livrando. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe nessa semana e pela misericórdia de Deus espero, né, que a gente possa nos encontrar. Você que faz parte da igreja do IPSEP, você que faz parte das nossas congregações, que o Senhor nos dê a oportunidade. Ainda com prudência, lembramos que a pandemia não acabou, né? Vamos respeitar, meus irmãos, os protocolos para o nosso próprio bem, para que a gente poupe, né, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, que venhamos ser exemplos de cristãos, né, de bons cidadãos, que venhamos ser exemplos de amor nesse momento de tanta confusão. Mesmo que você às vezes não concorde ou não entenda, às vezes nós fazemos por amor a consciência do outro, do próximo. Então, respeite, né, as normas, aguarde o livramento vindo do Senhor e a justiça que virá do Senhor. Né? Aquele que está cometendo injustiça será julgado por Deus. Então, que nesse domingo possamos estar juntos, se assim for da vontade do Senhor. E se você está enfermo, que Deus conserve a tua vida, te livre. São muitos que estão angustiados nos hospitais, com seus familiares, que venhamos lembrar disso. E que após esse momento da palavra, né, aqui, você permaneça na presença do Senhor. Cante o hino ao Senhor, ore ao Senhor, celebre ao Senhor nessa terça.
né, junto com a sua família. Então, que Deus te abençoe, né, e que possamos nos ver na próxima, né, no próximo vídeo. Tá bom? Um abração a todos e que Deus continue abençoando vocês. Tchau, meus irmãos.